Em Números capítulo 14, do versículo 11 ao 24, onde falava que o povo, depois que receberam o relatório dos espias, eles simplesmente se rebelaram, quiseram voltar para o Egito, depois falaram em apedrejar, matar, né, na pedrada, o Moisés e também com ele o Josué e o Caleb, que foram os dois espias que trouxeram um relatório favorável, segundo a vontade de Deus, segundo a promessa. Né? Vamos ao texto. Então, você que tem Bíblia em ordem cronológica, essa grande, você pode procurar a página 194, parte A, tá bom? E os demais, então, números 14, do 11 ao 24. Pause o vídeo e faça a leitura do texto para que você possa compreender todos os comentários. Nenhum destes que me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Tá aí. Junto com ele Josué, que foi, no caso, o sucessor de Moisés. Esse aqui é o ponto, queridos, em que, é a segunda vez que o Senhor fala em destruir o povo e começar um outro povo melhor e mais forte, talvez quem poderia dizer mais obediente do que Israel. Né? E aí Moisés está dizendo que as pessoas iam dizer isso: olha, o Senhor não conseguiu levar eles para a terra que prometeu, aí matou eles, enterrou eles no deserto. Essa é a segunda vez, viu? Agora eu quero que você se situe na história. Nesse momento eles estão em Cádiz Barneia, tá? Ninguém sabe a origem de Barneia não, mas Cádiz vem de santidade, tá bom? O que acontece é só isso. A intervenção de Deus aqui foi para que eles não ferissem, não matassem a Moisés, a Josué e ao Caleb, que estavam, na verdade, estavam dentro da visão do Senhor naquele momento, tá certo? Vamos aqui aos comentários. Bom, a despeito de todos os sinais, uma frase que eu peguei aqui. Bom, o Senhor, ele começa dizendo: até quando esse povo vai me tratar com um pouco caso? Né? Até quando eles se recusarão a crer em mim, apesar de todos os sinais? Ou seja, o que eu coloquei aqui, apesar de todos os sinais, eu estou apelando aqui para você que hoje crê no Senhor, para que você não caia no mesmo erro. O apóstolo Paulo diz que essas coisas que ficaram aí escritas foi para nossa advertência. Bom, então para que a gente não cometa os mesmos erros. Tem algumas pessoas que não conseguem crer no Senhor de jeito nenhum, apesar de o Senhor ter feito já vários milagres em sua vida. É o caso de Israel. Né? Várias pragas foram colocadas sobre o Egito, sobre os egípcios, né? E isso tudo era sinal, era demonstração de poder da parte do Senhor. E se você for olhar a travessia do Mar Vermelho, outro milagre grande, e aí a provisão de água, a questão da coluna de nuvem, a coluna de fogo, que Israel via constantemente, né? A provisão miraculosa, o milagre do maná, gente, maná caiu do céu para eles, e isso tudo, milagre, 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 e eles não criam no Senhor. Então as manifestações gloriosas de Deus, também por ocasião da outorga da lei, que a gente viu que quando Moisés subiu, o monte todo fumegava, as pessoas achavam: agora vai morrer lá, porque o negócio ali está esquisito. Bom, então já tinham ocorrido muitas intervenções divinas, né? E todos os israelitas haviam acompanhado, tinham visto, e ainda não estavam crendo. Eles se posicionavam como críticos a Deus e a liderança, né? A fé deles desapareceu, eles não criam no Senhor. E a incredulidade já estava no coração deles desde então. Então o povo de Israel foi anteriormente ameaçado de aniquilamento, né, por parte de Yahvé, em ocasião daquele incidente do bezerro de ouro. Quem lembra? Você lembra? No incidente do bezerro de ouro, ali o Senhor quis aniquilar o povo. Então, agora é a segunda vez. A primeira ocasião, bezerro de ouro. A segunda ocasião foi quando eles receberam aqui o relatório dos espias e eles creram no relatório errado, mas não deram crédito ao relatório feito por Caleb e Josué, né? Os dois que trouxeram o relatório direitinho, conforme a vontade do Senhor. Ok, meus amados? Vamos então aqui para frente. Versículo 12, o Senhor diz: com pestilência os ferirei e os destruirei, né? Eu vou feri-los com pestilência e vou destruí-los, né? Essas foram as duas formas, né, da ameaça que o Senhor estava colocando, era destruí-los por pestilência, uma peste daquela que vem e arrasa tudo mesmo, tá certo? Bom, a pestilência reduziria Israel a nada, e
Então depois nós sabemos que nós vamos em outros casos aí, já houve casos também, pestes, né, vindas da parte do Senhor. Mesmo assim, o povo não cria nem com as demonstrações de poder de Deus e nem com o juízo de Deus. Eles se tornavam, continuavam, se posicionavam como incrédulos, mesmo sendo um povo escolhido por Deus, mesmo sendo um povo que aceitou participar das promessas de Deus, entrou em aliança com Deus, disse tudo que o Senhor falar nós iremos fazer, agora estava aí nessa incredulidade terrível, certo? E aí uma nova nação seria formada com os descendentes de Moisés, que viessem a cumprir os requisitos, né, desse pacto, certo? Essa era a ideia. Então aqueles rebeldes seriam descartados e enterrados ali, pela peste, tá certo? Então, visto que Moisés era descendente de Abraão, então não havia razão para qual isso não poderia ser feito. Não tinha, assim, nenhum problema. Moisés era descendente de Abraão. Somente Josué, ali e Caleb chegariam a ver a terra. Os demais iriam morrer no deserto, conforme a palavra do Senhor. A promessa se fez, por exemplo, a promessa de fazer Israel uma nação, uma nova nação, em Êxodo 32, 10 ao 12, pareceu muito similar a esse negócio aqui que agora o Senhor propõe. E aí Moisés, ele contra-argumenta com Deus, ele dizendo o seguinte, que os egípcios iriam rir, iriam zombar, iriam se divertir, além da comemoração, né? Eles iam dizer o seguinte, tá aí, o Deus que fez aquilo tudo aqui, tirou Israel daqui, fez aquelas coisas grandiosas, mas esse mesmo Deus tão poderoso, fez tantas coisas aqui, não conseguiu levar o povo para a terra da promessa, por isso é que os matou no deserto. Então, o Senhor sabiamente disse, não, eu vou matar os incrédulos, quem vai entrar lá são os filhos deles. Não deixa de ser cumprimento da promessa, não é isso? E é isso daí. Mas os egípcios iriam zombar e... Moisés estava querendo dizer que a história não podia fornecer um quadro tão horrível a respeito de Yahvé, o Deus dos hebreus. Isto seria extremamente destrutivo para a imagem de Yahvé. A história deveria ser uma lição de poder de Yahvé, mas isso não aconteceria se o povo de Israel perecesse todo no deserto. Morresse ali, tirou do Egito, morreu no deserto, não chegou ao objetivo. Seria frustrante, uma história feia, não é? Para se contar. De início a gente já disse que seria feia para se contar, de pai para filho, por exemplo, como é ordenado até hoje. Os egípcios tinham perecido já nas pragas que o Senhor lançou sobre eles, sobre os primogênitos lá e alguns outros homens fortes no Mar Vermelho. Os israelitas agora desejando ter morrido com os egípcios, que coisa mais feia, que vergonha. Nessas horas assim a gente tem vontade de não ter nenhuma identificação, né, com esse tipo de gente. Que vergonha. Eles estavam desejando ter morrido com os egípcios. Melhor do que morrer pelas mãos dos palestinos ou dos habitantes de Canaã. É uma vergonha. Boris Casoy já disse, isso é uma vergonha. É uma vergonha, tá bom? Bom, que é isso. O amor de Moisés pelo povo de Israel e seu zelo pela reputação, ou pela reputação de Yahvé, formavam a base do apelo que Moisés estava apresentando a ele. Também o disseram os moradores da terra. Os moradores da terra iam dizer que os próprios egípcios se tinham encarregado de propalar a fama de Yahvé, ou a má fama, seria isso, né? A má fama de Yahvé, que não conseguiu. Ele manifestou a sua glória, ele fez tudo, né? Apresentou-se de forma visível ali e tal, mas não conseguiu. É um Deus que não conseguiu, é um Deus que não consegue lidar muito bem com as pessoas. Seria essa a fama do Yahvé. A destruição de Israel seria atribuída à incapacidade de Yahvé de levar os homens, né? Levar a Israel até o cumprimento da promessa. E não da incapacidade de Israel de crer no Senhor. Nós sabemos que o caso aqui é a incapacidade de Israel de crer, né? Crer com perfeição, com inteireza de coração. Eles criam parcialmente, mas não criam totalmente no Senhor. Tanto é que qualquer coisinha a incredulidade apertava e eles queriam voltar para o Egito. O Tiago, né, a carta de Tiago, diz que o homem que é assim, ele é dobre, inconstante em todos os caminhos. Ele tem um ânimo dobre, ou seja, ele se anima para crer nas coisas do Senhor, mas ele, de repente, ele volta atrás, ele não quer mais saber, é assim, ó, Israel aqui está como um homem dobre. E no texto de Tiago ele diz que esse homem não pensa que receberá coisa alguma do Senhor, que não vai receber. Como é que o Deus Todo-Poderoso não conseguiu cumprir a promessa de levar o povo até a terra que ele mesmo prometeu dar aos seus antepassados? Não? Moisés ansiava para que o seu Deus fosse respeitado e temido. E o pacto abraâmico, né, envolve muitas promessas, e a principal delas dizia respeito às terras que Abraão e os patriarcas chegaram a percorrer e de onde a família patriarcal havia sido tirada quando eles foram para o Egito. No versículo, ainda no 17 ao 19, você vai ver aí Moisés falando, né? Se realmente queres demonstrar o poder, ser longante, ser misericordioso, seja amoroso,
Essa é a demonstração de poder que nós podemos ter. Eu não sei como é que Moisés ainda tinha condição de interceder por esse povo. Você vê, ele tinha um coração realmente transformado pelo Senhor. Você vê no caso da rebelião da Miriam, né? O Arão chega e pede a ele, por favor, interceda por ela. Ele vai interceder por ela. Agora, o mesmo povo que intentou matar ele a pedradas, é o mesmo povo que agora está querendo, teve agora há pouco tempo, quis matá-lo a pedrada, né, junto com Josué e o Caleb. Provavelmente Arão ia rodar também, né? Agora ele intercede pelo povo. Você faria isso? Por alguém que se fez inimigo seu, por alguém que quer o seu mal, por alguém que, de repente, você está tentando conduzir a Deus, mas essa pessoa, ela se porta como Israel? Você faria isso? Você intercederia? Você se colocaria diante de Deus em favor dessas pessoas? Bom, esse é um questionamento que eu faço aqui para você. O versículo 18, ele diz, o Senhor é longânimo, e se assim não for, tudo pareceria ou pereceria de súbito. A longanimidade é um atributo divino, né? Atributo de Deus, tá certo? E para nós aqui é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Gálatas 5:22, tá certo? Bom, diz lá também que o Senhor é grande em misericórdia. Diz lá que o Senhor é um Deus que perdoa, certo? E aí Moisés vai apelando para a parte de Deus, os atributos aos quais a gente pode se referir para a gente ter algum recurso, ter algum livramento, certo? A gente sabe que quando o Senhor decide, não tem quem mude nada. Mas ali ele estava propondo, ele disse, olha, eu vou destruir, vou fazer uma nação através de você. Aí Moisés vai questionando, não, mais isso, mais aquilo. Parece até que Moisés está ocupando o lugar de Deus e Deus está ocupando o lugar de Moisés aqui. No caso, parece que trocou de papel. Mas né, é que o narrador coloca Deus assim muito com sentimentos e expressões muito humanas, né? É bom a gente analisar isso aí. Na verdade, se fosse um negócio decreto, um ultimato, Deus simplesmente diria, olha, eu estou destruindo, já vou destruir aqui porque eu decidi, ponto final. Mas na verdade eu acho que Deus estava trabalhando no coração do Moisés, coração que, diga-se de passagem, ó, pensa no coração bom, intercedendo por quem queria matá-lo. Qual de nós faz isso aí, gente? Então, aí Moisés diz, não, eu sei que o Senhor também não tem por inocente o culpado, né, o pecador, e que o Senhor vai punir até a 3ª e 4ª geração, o pecado dos pais nos filhos. Onde é que está isso, gente? Está lá em Êxodo 20, né, no primeiro mandamento, tá certo? Faço misericórdia até a 10ª geração daqueles que me amam, mas até a 3ª e 4ª geração que me aborrecem, eu punirei, né, tá certo? Bom, então, versículo 19 diz que perdoa, é onde Moisés entra de sola aqui, ó. Ele começa amaciando o negócio, né? Ele diz, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo outro. Vai só puxando ali, falando aquilo que realmente Deus é. E aí depois ele vai, versículo 19, perdoa, pois, a iniquidade do teu povo, né? E aí eu queria só questionar com você aqui, que está me ouvindo, o seguinte, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão nunca foi. Nunca foi em lugar nenhum. E em lugar nenhum você vai encontrar o perdão como algo, sabe, incondicional. Não é não. É o amor que é incondicional. O perdão não é. Qual é a condição de você ser perdoado? Se arrependa. Israel se arrependeu? Não. Por isso foi destruído. Os filhos deles chegaram à terra da promessa. Eles não. Eles não chegaram não. Né? O Senhor disse, eu já perdoei. Eu perdoei, versículo 20. Já perdoei, Moisés. Só tem um probleminha aí. Nenhum deles vai entrar na terra, nenhum deles vai ver a terra que eu prometi. Na verdade, o Senhor está dizendo que não ia exterminar o povo, mas os filhos deles iriam entrar na terra. Eles, porque foram incrédulos, não iriam. Tá certo, meu querido, minha querida? Eu já perdoei. Então, toda a terra se encherá da glória do Senhor, na verdade. E o Senhor diz aqui assim, ó, esses que sei lá, não me honraram, não creram em mim, que me desobedeceram, esses que 10 vezes se rebelaram, esses tal não vão entrar lá não. Quem são? Todo mundo negado, só ficou fora Josué e Caleb. O texto termina dizendo, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra. Não é o Caleb que vai chegar por força lá. Como o Caleb, olha aí a vantagem de você ser uma pessoa crédula, ter fé em Deus, você sabe, não voltar atrás nos seus princípios, não vender os seus princípios. Continue crendo, continue buscando, continue se entregando mais às obras do Senhor. Continue fazendo a vontade do Senhor. Ele diz aqui, como o meu servo Caleb tem outro espírito, não é um espírito de incredulidade, sabe? Eu o farei entrar na terra, tá certo? Eu o farei entrar na terra, né, que ele mesmo foi observar. E os seus descendentes a herdarão.